Bom dia a todos. Vamos aqui na tertúlia matinal, hoje é do número 51, né? Já até me espantei também que já passou bastante, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Costa, eu sou voluntário da Consecutivos, que estuda pré-cognição e seriexologia. E hoje a nossa apresentação fala sobre temperamento e seriexologia, que pela Consecutivos, né, a gente estuda bastante os fenômenos de retrocognição, vidas passadas, e eu já vinha, mesmo antes de voluntariar na Consecutivos, já trabalhando e estudando sobre o temperamento. Então, eu juntei as duas coisas. O meu histórico, né, vou passar rapidamente só o meu histórico de Conscienciologia, né? Eu conheci a Conscienciologia em 1996, comecei a voluntariar em 2000, né? Não parei mais de voluntariar desde então, né? Eu ainda morava no Rio de Janeiro, vim para Foz do Iguaçu em 2008. Antes de vir, eu já era voluntário da Conscius, né? Que estuda conscienciometria, que é uma especialidade também que eu gosto muito, continuo estudando, mas não sou mais voluntário lá. E passei os primeiros anos, assim, a primeira parte daqui morando em Foz, voluntariando para a Conscius, né, mais diretamente. E já tinha esse interesse pelo estudo do temperamento, de comportamento, disso tudo, e fiz também uma faculdade de psicologia, o que já consegui me aprofundar, pelo menos no paradigma convencional, a parte do paradigma convencional, a psicologia me ajudou muito. E até o meu TCC foi relacionado a temperamento, né? Depois eu saí da Conscius e fiquei um tempo nas duas, né? E depois me desliguei da Conscius e me dediquei a Consecutivos, como me dedico até agora, e juntei as duas coisas. Temperamento, que sempre me atraiu, desde que o professor Valdo já falava sobre isso, sobre como é que as mudanças do temperamento, como é que ele faz parte da nossa estrutura consciencial. E aí, com a seriexologia, eu juntei as duas coisas, por quê? O temperamento é uma das grandes pistas que a gente tem para estudar as nossas vidas passadas, né? Se você está rastreando, tentando estudar alguma personalidade do passado, o temperamento é uma grande dica para a gente poder farejar, porque como ele muda pouco, as mudanças são graduais, e a gente vai levando isso vida após vida, é um elemento que ele é mais fixo para a gente realmente fazer os cotejos a partir do nosso temperamento agora, de algumas personalidades do passado, né? Então, eu vou começar aqui só fazendo uma definição rápida da temperamentologia, só para a gente começar a esquentar. Então, a temperamentologia é o estudo da base comportamental na maneira da consciência se comportar face aos eventos intra- e extrapsíquicos, através da manifestação expressa nas ações e reações físicas, energéticas, emocionais e mentais. Então, quando a gente fala físicas, energéticas, emocionais e mentais, a gente está falando do holossoma. Então, o temperamento, ele a base, a raiz do nosso comportamento. A partir dele, que é um elemento paragenético, a gente vai falar até um pouco mais disso, a gente vai construindo, formando outros elementos comportamentais, e isso vai, de certa forma, se renovando a cada vida. Ele como base e as outras camadas se sobrepondo. Oi? É minha. Essa é minha. Eu queria passar um pouco também da história, assim, do que se fala de temperamento, né? Desde a história clássica, eu não vou entrar em minúcias aqui, nem vou
me alongar nessa parte, mas só para a gente entender, para mim também foi surpreendente, foi fascinante começar a entender a história disso. Quando se começou a falar em temperamento, na verdade, tem os registros no Velho Testamento, Ezequiel, talvez o Florentino deve saber isso de cor, né? Mas no livro de Ezequiel, né, ele já falava dos quatro, ele dividia por 4 animais, né? Boi, a raposa, o homem e tem mais um. Eu já vejo. E nisso, eu vou achar aqui, ó, tá aqui. As 4 faces, né? Boi, leão, águia, não é raposa não, boi, leão, águia e o homem. Então eram em princípio classificações humanas, colocava como classificações humanas. Depois isso também foi bastante explorado na Grécia, né? Os filósofos, com um viés se tornando mais para a medicina também. Então, temperamentos como os fluidos, eram como se fossem secreções mesmo. Então, dentro da medicina, né, naquela época, com Hipócrates, que foi, na verdade, o que lançou de maneira mais médica, assim, com paradigma médico, né? Mas antes de Hipócrates já se falava disso. Mas então, terapeuticamente, ele usava um temperamento como isso. Eram como se fossem secreções, mas é o suor, é o sangue, é a urina, fezes. Então, para eles, o equilíbrio disso significava sanidade. Então, sanidade e saúde, né, de uma maneira geral. Isso se confundia, né? Então, de uma maneira terapêutica, eles faziam o que existe até bem pouco tempo na história da humanidade, sangria, então equilibravam. Então tem que tirar... Oi? Clister. Isso eu não sei. Clister é o nome? Então fazia o equilíbrio a partir disso. Diga, o Laurentino pode falar isso aí, né? Mas aí iam fazer o equilíbrio. Então, alguns dos humores que eles chamavam, né, que eram os temperamentos, né, eles, tem que tirar, tem que diminuir tal, aumentar tal. Então, isso equilibrava o homem. Então, tanto em matérias, em termos de sanidade mental, né, como a gente vê hoje, como em termos de doenças, porque não se sabia muito bem a causa da doença. Então, era de uma forma, saúde era uma coisa só, tanto mentalmente quanto um mal assim no corpo, no membro, na pele, alguma coisa assim. Então, esse foi o paradigma médico que atuou até Paracelso, né? Paracelso também usou a teoria dos temperamentos de Hipócrates, mas aí ele já acrescentou outros viés. Paracelso é do final do período medieval, já entrando no iluminismo, né? Então ele era alquímico, era médico, era astrólogo, juntou uma série de coisas e ele usava tudo mais realmente para a cura, para a medicina. E ele usou essa parte de temperamentos também. Não acho que ele tenha usado, nunca li que ele tenha usado nada com relação à sangria, não. Mas ele usava elementos da natureza, tudo, e trabalhava nessa parte. E aí, depois entra o viés psicológico, né, e também e psiquiátrico também, que já é mais moderno. Mas a história do temperamento, durante alguns períodos, se deixou de falar disso. O assunto esfriou, depois esfriava e vinha. E ali, a partir do final do século XIX, no início da psicologia, mesmo com Freud, que também não falou tanto disso diretamente, mas com Wundt também, que era alemão, né? Já começou a se ter esse viés mais psicológico do temperamento. E tem vários teóricos assim da psicologia que falavam de temperamento sem usar a palavra temperamento. Então, para eles eram outros conceitos e eu consigo enxergar como se falassem justamente de temperamento. Freud é Jung também falou bastante. E tem outros vários, né? Não vou entrar também muito nisso, não. Agora,
a relação do temperamento com a serexologia, eu falei um pouquinho no começo, é justamente nessa parte da gente entender, primeiro que como o temperamento muda pouco, a gente tem como localizar em outras personalidades no passado temperamentos similares ao nosso. Se a gente está procurando, a gente está fazendo uma pesquisa serexológica com personalidades consecutivas. Ou a gente pode fazer também cotejos. Eu acho também fascinante você pegar uma personalidade do passado e, às vezes, existem algumas hipóteses por aí de uma personalidade do passado. Fulano foi Beltrano, foi Beltrana. Né? Hoje a gente vai ter isso no colóquio, eu vou fazer divulgação depois, né, também de cotejo serexológico, justamente no colóquio serexológico lá na Consecutivos. Então, essa relação a gente usa muito dentro da Consecutivos, mas quando a gente começa a se aprofundar com relação a esse tipo de cotejo, a gente vê outras variáveis, eu me deparei com outras variáveis que são relevantes e às vezes acabam até confundindo um pouco na hora de fazer a pesquisa serexológica. Complexifica muito mais a nossa pesquisa serexológica. Deixa eu ver se antes disso eu queria falar alguma coisa. Não, é isso mesmo. Então, essas variáveis eu quero passar aqui também de uma maneira mais rápida, mais sucinta, mas queria passar aqui. Bom, antes de começar, a gente tem um formato aqui que o pessoal da equipe tem aqui a gente faz uma explanação de alguns minutos e depois abre para as perguntas. Eu vou seguir mais ou menos essa regra, mas eu queria também que se vocês tivessem uma pergunta assim imediata em cima do lance, alguma coisa mais que vocês sintam, vejam, talvez a hora é essa, pode já perguntar. Tem algumas coisas que eu vou passar, se eu achar que vai comprometer o que eu tenho que passar aqui, aí eu peço a palavra, termino e depois a gente continua. Mas também fique livre para perguntar, não se sinta tolhido de perguntar nada agora não perca às vezes a coisa em cima do lance. Bom, você queria falar alguma coisa? Você pegou o microfone? Mas eu não sei se você vai falar sobre dentro dessa questão dos temperamentos, os 4 tipos, que é fleumático, sanguíneo, colérico. Vai falar? Sim, existem, né, essa é a concepção grega, né, hipocrática, né, dos temperamentos. Tem isso, eu posso falar, tem várias classificações, porque isso é uma delas. Dentro da sua pesquisa isso faz sentido? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Vamos falar isso então depois um pouquinho. Pode ser? Que aí eu passo, porque tem outras classificações, eu posso passar aqui para te passar isso, mas se eu deixar passar, me cobra aí, tá? Porque eu tenho bem mais coisas escritas sobre isso. Então, vamos aqui fazer uma suposição que a gente está estudando uma personalidade do passado. A gente quer descobrir quem a gente foi no passado, em alguma época. Então, a gente tem uma ou mais hipóteses de personalidades consecutivas, nossas, né? Que nós tenhamos sido. Então, ou a gente está querendo procurar. Então, tem essas variáveis que eu vou passar aqui. Então, digamos que eu tenho fulano qualquer lá, que viveu numa época há um século atrás, alguma coisa assim, ou mais. Então, tem algumas variáveis que é importante ver, porque a referência que a gente tem sempre dessas personalidades são biográficas. Daqui a 100 anos vai ser muito mais fácil, né? A pessoa vai ter vídeo, vai ter muito mais registros do que a gente tem agora. Hoje em dia a gente tem as biografias, e as biografias são escritas por biógrafos, e biógrafos têm suas preferências, suas tendências, suas limitações, mas a gente depende disso. Uma primeira coisa é assim, se a gente procura uma personalidade no passado, se essa personalidade não tem registro histórico, já dificulta demais. Né? A gente pode ter elementos parapsíquicos, pode ter percepções, e a gente pode ter essas informações. Mas a busca biográfica disso se restringe demais à quantidade de biografias, à qualidade dessas biografias, os vieses que essas biografias tomaram. Então, se eu tenho uma personalidade que eu encontro 20 biografias ou
30 biografias. Se vocês forem ver, Elvis Presley tem mais de 500 biografias. Mas se você pega algumas personalidades do passado que não tem muitas biografias. Então, se você vê 20 biografias, é um número alto, vamos supor, uma personalidade de 200 anos atrás, 20 biografias, já dá para tatear. Então, você consegue, estudando aquelas biografias, você consegue ver as tendências. Então, vai ter um biógrafo que vai ser mais contrário às ideias daquele... a crítica vai ser mais ácida. Vai ter outro que vai ter uma crítica mais adocicada, ele vai ser mais favorável àquilo. Vai ter um outro mais realista. Vai ter um mais superficial, vai ter um outro que vai seguir uma linha acadêmica, vai ter o outro que vai seguir uma linha mais romantizada daquela personalidade. Então, o ideal é aquele negócio da metabiografia, o Roberto estuda sobre isso, para você estudar todas as biografias, estuda tudo possível sobre aquela personalidade, e aí você vai começar a extrair, aí ver o que faz mais sentido, porque às vezes existem incoerências entre uma e outra biografia da mesma personalidade, não é isso? Agora, quando a gente vê também a biografia, a gente vai ter, por exemplo, o período que a gente está estudando daquela pessoa. Então, eu vou estudar uma pessoa, hoje eu tenho 46 anos, mas aí eu vou ver naquela biografia o período da infância daquela pessoa. Então, eu vejo o período infantil, vou comparar também com o meu período infantil. Vou ver o período da adolescência e vou comparar com o meu. Vou ver até o porão consciencial e vou comparar com o meu. E aí tem a terceira idade que eu não cheguei ainda, então não tenho como fazer esse cotejo. Mas isso é importante porque a gente vendo a nossa linha histórica dessa vida e não fazer um cotejo, tipo, eu me conheço aqui e tenho dentro de mim a minha linha histórica. E aí pega a pessoa lá, vamos supor, num contexto lá dos 30 anos de idade, vamos supor que ele produziu muito dos 30 aos 40 anos de idade, então está tudo muito enfatizado naquela década. E aí eu ficar fazendo comparações minhas em cima de um período da existência daquela pessoa. Depois daquilo ele, não sei, entrou no ostracismo, adoeceu, quis se isolar, ou antes daquilo ele era interessado por outras coisas. E aí eu tenho que levar tudo isso em consideração, não só aquele interesse que eu tinha, aquilo. É tipo eu falar hoje em dia da Conscienciologia como se fizesse parte da minha vida desde que eu nasci. Não faz parte da minha vida desde que eu nasci. Eu posso ter feito curso intermissivo, mas isso fez parte da minha vida. Eu conheci em 96 e começou a fazer parte da minha vida mesmo, de verdade, depois que eu comecei a voluntariar, né? Na verdade, um pouquinho antes de eu começar a voluntariar. Então, a gente tem que ser bem realista nisso. Então, a idade é importante. Dentro das faixas etárias também, é importante entender que o temperamento ele é mais aberto e mais fácil da gente ver justamente no período infantil. Ele está mais livre. Por que eu digo isso? Porque o temperamento ele é paragenético. A gente vem trazendo ele, construindo ele, transformando ele, vida após vida. Quando a gente renasce aqui, a gente começa a ter influências mesológicas. Então, dependendo da onde eu nasci, ou seja, a cultura que tem naquela cidade, naquele país, naquela família, isso tudo eu começo a me moldar a esse tipo de coisa. Tenho o meu temperamento, mas começo a me moldar a esse tipo de coisa. Então, a sociedade, ao tipo de linguagem daquela sociedade, as características da minha família, o tipo de educação que eu recebi, as influências das pessoas, que são as pessoas que eu tenho maior nível de afeto e de desafeto desde a infância. Isso tudo eu vou construindo a minha personalidade. Com isso, aos poucos, eu vou escondendo cada vez mais o temperamento. Ele não deixa de existir, mas a gente vai escondendo. A palavra é escondendo mesmo. Por quê? Quando a gente é criança e essa influência mesológica ainda está no comecinho, o meu temperamento está mais aberto, ele está mais livre dessas influências. Então, eu sou mais no que se diz respeito ao meu temperamento, a forma de eu me manifestar.
O que também não é tão fácil da gente ver, a gente não pode dizer que a gente vê uma criança e fala do jeito que ela está ali, que ela parece para você, aquilo é o temperamento dela. Ainda também não é. Se você vê uma criança, às vezes, quando ela começa a frequentar uma escola, às vezes ela fica mais... ela tem vergonha, ela tem insegurança, fica longe da mãe. Então, aquele comportamento que ela está na escola, por mais que ela seja criança, não quer dizer que aquilo seja exatamente a essência do temperamento. Então, você vê ela bem, bem quietinha ali, com vergonha na escola, e você vai falar com ela olha para baixo, tem vergonha de falar com você, qualquer coisa, que ela é envergonhada, aquilo é o temperamento dela. Não. Até a criança, ela vai ter um comportamento mais espontâneo, mais desse que a gente está falando, da essência do temperamento dela, dentro de casa, com os pais que ela gosta, que dão liberdade para ela, no ambiente dela, no ambiente que ela domina. No ambiente que ela não domina, começou a frequentar a escola, vai numa festinha de criança ou numa festa de adulto. Aí é outra coisa. Aí também isso ela já está se protegendo socialmente. Então, essa adaptação social é o que a gente chama de personalidade. Então, a gente começa a se adaptar socialmente. Eu tenho um comportamento aqui, agora, na frente de vocês, que é diferente do comportamento que eu tenho comendo uma pizza com os amigos, que é diferente do comportamento que eu tenho em casa, que é diferente do comportamento que eu tenho no trabalho, ou que eu tenho dentro do voluntariado, sim, específico de alguma coisa. Então, isso é a maneira que a gente se comporta de acordo com cada situação. O temperamento vai existir e vai se manifestar, só que é cada vez mais difícil para os outros que eles detectem e saibam dizer as características do meu temperamento. Ok. Só para terminar essa parte de idade, quando a gente é criança, a gente está mais espontâneo, fica mais fácil de descobrir o temperamento, de ver o temperamento da criança. Vai crescendo, tem as fases, adolescência, rebeldia, porão consciencial e tal. Tem a fase adulta, que também tem as responsabilidades normais, né, nos casos normais dos adultos, né, de começar a trabalhar, uma vida afetiva, às vezes inicia uma família, as responsabilidades e as características da vida adulta. Depois, né, meia-idade, e depois chega na terceira e quarta idade, que nos casos mais, vamos dizer assim, normais, né, entre aspas, mais comuns, a pessoa com mais idade, ela volta a ser um pouco mais espontânea. Ela volta, isso nos casos normais, porque tem aquela pessoa que vai pegando algum tipo de trauma, celeuma da vida, alguma coisa, ou amargura mesmo, e ela vai se retraindo, ou ficando cada vez mais rígida com as coisas, com a vida, aquele velhinho que reclama de tudo, mais rabugento e tal. E o velhinho bonzinho é o contrário, ele começa a abrir um pouco mais, então ele já está bem, já está adaptado à vida, ele já não está muito preocupado em termos de o que pensam dele, o que não pensam dele. A parte financeira, estou falando nos melhores casos, né? A parte financeira já está assentada, ele já tem uma estabilidade de vida e ele já tem experiência de vida, então ele já começa a relaxar um pouco mais. Quando ele começa a relaxar um pouco mais, ele também começa a ser mais espontâneo, que nem a criança lá atrás, e o temperamento dele também começa a aparecer. Então, o velhinho, que está com a sanidade mental, beleza, em dia, com a vida material estabilizada, tanto com relação à família, criação de filhos, esse tipo de coisa, quanto a financeira. Então, ele fica mais espontâneo também. Então, existe uma volta, existe mais ou menos um ciclo, mas existe uma volta à parte mais verdadeira, de certa forma, paragenética da nossa manifestação. Beleza? Outra coisa importante na hora da gente estudar seriexologicamente as nossas vidas passadas é o Zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo. As preocupações que a gente está tendo, que a gente tem, ou os interesses que a gente tem no século XX, ou pelo menos a partir da segunda metade do século XX em diante, são interesses ligados a quê? A comunicação,
são interesses ligados à tecnologia mesmo. Quando a gente fala tecnologia, tecnologia mesmo de ponta, de computação, e a comunicação também está muito dentro disso. Então, o Zeitgeist nosso é diferente, por exemplo, do século XIX. Então, naquela época, existiam coisas como existem hoje em dia. Naquela época existiam guerras. Hoje em dia existem guerras? Existem guerras. Só que a guerra era uma coisa que poderia acontecer em qualquer lugar. Hoje em dia, a guerra já não é tão... Não se aceita a guerra tão facilmente quanto se aceitava antigamente. Então, em períodos antigos, o Zeitgeist, a guerra, o conflito, fome, por exemplo, nas pessoas. Então, uma pessoa hoje em dia era uma pessoa de uma classe alta, daqui a pouco teve uma guerra, não sei o que, perde tudo, passava fome. Hoje em dia, isso não é tão comum. Vocês concordam comigo? Então, isso o que é? É o Zeitgeist. São as tendências, preocupações, interesses, assuntos em voga, e o Holopensene em voga de cada época. Então, isso a gente tem que sopesar, né, nessa pesquisa serexológica. Então, entender qual é o Zeitgeist hoje. Eu não estou mais pensando tanto em sobrevivência, eu sei que eu vou sobreviver, vai ser muito difícil eu morrer de fome, do Zeitgeist que eu vivia, por exemplo, há 500 anos atrás. Né? Então, sopesar essa parte. Quais são as minhas tendências e quais são as minhas tendências dentro desse Zeitgeist e dentro do Zeitgeist do passado? O que tem em comum? Às vezes o temperamento. Por quê? Porque, independente do Zeitgeist, as minhas tendências temperamentais são mais ou menos as mesmas, com poucas diferenças de lá para cá. Quando eu digo poucas diferenças, à medida que vai indo para o passado, as diferenças vão aumentando um pouquinho, porque o temperamento vai modificando. Mas, se eu era uma pessoa já com um temperamento agressivo há 200 anos atrás, eu não vou me iludir que hoje em dia o meu mega trafor vai ser a ternura. Não dá para você, né? Não dá para você viajar muito nessa maionese. Exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Como a gente pega o temperamento como um elemento referencial para a gente fazer os cotejos presente e passado, mesmo em Zeitgeist distintos, o temperamento permanece. Os traços de temperamento. Tá? Ok. Se eu tenho aquelas tendências, essas tendências vão continuar de uma forma ou de outra. Se eu tenho, hoje em dia, uma tendência ligada à tecnologia, por exemplo, eu tenho que buscar lá atrás, naquela personalidade que eu estou procurando naquela época específica, o que era correspondente, o que era análogo à tecnologia, por exemplo, hoje. O que seria? Será que seria a mecânica? Será que seria não sei, a tecnologia de criar alguma coisa? Na época estava se revolucionando o papel, por exemplo. Será que era uma pessoa que estava envolvida com a química e estudava ali a composição do papel, vendo um papel mais resistente, vendo alguma coisa ali? Então a gente tem que transpor, as coisas não têm exatamente a mesma cara. Existem casos, sim, da pessoa que consegue manter a mesma linha de coisa. Então, vamos supor, o cara era envolvido com medicina e continua envolvido com medicina. Né? Ou então a pessoa era envolvida com a enfermagem e hoje em dia está na medicina. Ou hoje em dia está na assistência social. É próximo, às vezes é próximo, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas a gente tem que começando a entender no passado em que aquilo se transformou, em que aquele interesse do passado se transformou hoje. Oi? O detalhismo na praticidade, sabe? Isso, exatamente. Pegando o detalhe, exatamente, nos hábitos da pessoa. Perfeito. Exatamente. Ok. Agora, outro ponto que já começou a ser mais estudado na era moderna da psicologia a nossa expressividade. Expressividade em 3 elementos.
Dois são muito explorados, os três são explorados na psicologia, mas dois são mais, que são aqueles elementos básicos de temperamento. Isso é super básico, que é introversão e extroversão. Isso aí, eu diria que é o feijão com arroz mesmo, a porta de entrada para você entender temperamento. A pessoa mais com tendência introvertida ou tendência extrovertida. Isso significa que o extrovertido não tem momentos de introversão? Tem, e vice-versa. O introvertido tem seus momentos de extroversão, mas o que predomina, o que prepondera, vai ser no extrovertido a parte da extroversão e do introvertido da introversão. Agora, existe um terceiro ponto que é falado na psicologia, que a gente já vê aqui, o professor Valdo já falou, em termos de conscienciologia, ele nem falou tanto, mas que é o ponto de equilíbrio, que é o que a gente chama de ambiversão. É aquela pessoa que tem as duas coisas. Da mesma forma que o extrovertido tem os dois, e o introvertido tem os dois, mas predomina um ou predomina outro, na ambiversão, a pessoa já tem um equilíbrio disso. Por quê? Existem momentos, por mais que a gente saiba que a extroversão é uma coisa boa, existem momentos que é bom que a gente seja introvertido mesmo, que a gente fique mais para a gente mesmo, que a gente segure, seja mais, fique mais dentro de si mesmo. E existem momentos que não, que você tem que ficar exposto. Se eu ficar tímido agora, por exemplo, nesse momento aqui que eu estou falando, danou-se, né? Aí vou perder oportunidade e vou fazer vocês perderem tempo também. Então, a ambiversão é justamente o equilíbrio das duas coisas, mas nenhuma das duas vai me dominar. Então, eu não sou dominado pela extroversão, não fico extrovertido demais e às vezes sem censura, às vezes, né, exagero naquilo, e nem fico introvertido demais, às vezes uma censura e um retraimento excessivo. Então, são esses três pontos que são importantes para a gente entender o temperamento. Porta de entrada, mas assim, conduz o tempo inteiro. Introversão, extroversão e ambiversão, sendo que a ambiversão é a mais madura delas. Outra coisa que essa aqui é sempre a gente toma de carrinho, é o gênero. Eu posso estar estudando temperamento à vontade, mas e se eu fui mulher na última vida e foi há pouco tempo? Danou-se. Fica muito difícil, porque as diferenças de gênero confundem demais a gente. E a gente ainda tem, vamos dizer assim, repressões culturais mesmo, nossa, principalmente do lado do homem, é mais difícil você ver homem estudando mulher. Não, eu fui a Brigitte Bardot. É difícil, né? Enquanto a mulher... Pois é, não, está recente, mas estou dando um exemplo. Mas, por exemplo, a mulher tem mais facilidade, ela é mais desprendida nesse caso de estudar tal homem. Não tem problema de estudar em vidas passadas, vocês concordam? E o homem já fica difícil de estudar aquela mulher feminina, lindérrima, né? Teve vários homens, enfim. Então, o gênero dá uma rasteira na gente e, infelizmente, para nós homens, a gente tem reserva, né, na hora de estudar uma mulher. A mulher tem menos reservas. Também eu acho que em algumas vai ter algumas reservas, mas vai ter menos reservas para estudar. E se a gente deixa de lado essas reservas e começa a estudar realmente, se eu começar a estudar uma mulher, que eu posso ter sido no passado, começa a ter as dificuldades. Por quê? A mulher tem diferenças, tem variações hormonais, variações de humor. Tem a parte da maternidade, que também faz uma grande diferença no comportamento feminino do que a paternidade, do pai para a mãe. Existem diferenças óbvias, claras. E quando a gente estuda temperamento, a gente estuda sentimentos, humores e comportamentos. Então, isso tudo varia demais entre homens e mulheres. Varia demais entre homens e mulheres. Entre o gênero, né? O gênero masculino e o gênero feminino. Então, outra coisa, preferências no que diz respeito ao nosso histórico pessoal. No começo, eu falei um pouco da gente entender um pouco a nossa história pessoal hoje. Então,
uma coisa, a gente estava até conversando em casa, uma coisa excelente de fazer, e quem já fez, e isso acho que só tem vantagens, é o negócio do diário pessoal. Então, se a pessoa teve um diário pessoal, que é comum, principalmente na época da adolescência, né? Então você tem aquele diário, fala do não sei o quê, do garoto, a menina fala do garoto que ele está afim, ou o cara fala da menina que ele está afim, ou a escola, as dificuldades. Então você vai falando, eu não sei o quê, fiquei triste, que meu amigo, não sei o quê, não é mais meu amigo, ou qualquer coisa. Aí você vê aquelas coisas, você vê as vulnerabilidades que a gente tinha e não tem mais, e às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então, o histórico pessoal, se a gente pode ter esse histórico pessoal, é uma coisa excelente, porque estudando no passado uma personalidade e vendo o histórico pessoal, a gente vê nas hipóteses mais, vamos dizer assim, aproximadas que a gente tem, as mesmas tendências, ou seja, as mesmas repetições de vida, por mais que sejam países diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. A gente repete as nossas coisas nas nossas vidas. Isso, gente, é batatófilo. Principalmente se você reparar que nos ciclos de vida, nos ciclos dentro dessa vida que a gente tem, eu com 46 anos, eu posso dividir minha vida em alguns ciclos. E tiveram repetições. Então tem coisa que a gente fala, poxa, estou eu fazendo isso de novo. Então na minha vida afetiva, na minha vida profissional, às vezes você fala, puxa, estou errando de novo. Ah, mas está melhor do que antes. Beleza. Mas você vai vendo que os ciclos se repetem. Se a gente transpõe isso para essa história de vida agora, com histórias de vida do passado que você esteja fazendo cotejos, nas melhores hipóteses, os ciclos também se repetem. E a vida como um todo, assim como um ciclo único também, se você for observar, também tem repetições quase que inevitáveis, né? Dentro dos contextos, dentro dessas possibilidades. Então, essas repetições ocorrem por diversas causas, mas uma delas são as nossas próprias preferências. Se a pessoa tem um temperamento mais voltado, você vê, aquela pessoa está sempre progredindo de alguma forma, aquela pessoa é ambiciosa, vamos colocar então esse traço. Então, ela tem aquele tino evolutivo ou de uma ambição de um crescimento mais contínuo. Então você vê que aquela pessoa não tem a tendência a uma outra pessoa com um temperamento mais passivo. Então, digamos que eu tive, nos meus empregos, eu sempre tive uma tendência, vendo esses ciclos, a ver assim, eu entrei numa posição, em todos os meus empregos eu subi de posição. Eu tive um aumento salarial, eu nunca fiquei no mesmo cargo durante aquele período, então sempre tive promoções, ou então eu posso falar, olha, os meus ciclos em termos profissionais sempre foram longos. Eu nunca passei menos de, vamos supor, 10 anos no mesmo emprego. Meus empregos todos duraram mais de 10 anos. Então eu tive, vamos supor, 3 empregos na vida. Todos eles tiveram mais de 10 anos. Isso é uma tendência que a gente pode ver. Outra tendência, a pessoa que teve muitos empregos, então, não, já trabalhei com tudo que você possa imaginar. Aí você começa a pensar, aí você pergunta, mas quais foram os motivos que você saiu do emprego? Ah, sempre tive problema com as pessoas, não sei lidar com as pessoas. Então, essa é uma característica também que você vê do temperamento. Então, a pessoa sempre teve algum problema de convívio com outras pessoas, aí é para estudar o caso, ver qual é a natureza daquilo, mas no convívio sempre teve uma repetição. Essas repetições acontecem hoje e, se é um traço de temperamento, aconteceram no passado. Seja no emprego, seja em outro tipo de relação interpessoal no passado. Para a gente também não engessar. Emprego. O fulano de tal, não teve emprego. Entendeu? Então, eu estou estudando uma pessoa que, hoje em dia, que ela é, não sei, engenheira, uma mulher, é engenheira. Então, ela teve vários empregos e teve problemas de relacionamento no emprego. Na personalidade que está estudando no passado, não. Então, ela foi dona de casa e não teve emprego. Então, descarta. Não, a gente tem que transpor. Então, nas relações sociais daquela pessoa, ver como é que foi a qualidade dos relacionamentos sociais dela. Beleza? Então, essas preferências, quando a pessoa está livre para ter, né, na parte, se ela não tem nenhum tipo de interprisão, então ela tem um maior e melhor arbítrio,
Então, a tendência é essa repetição pelo próprio temperamento. Outra coisa é a própria profissão, que é um elemento chave de entender o temperamento, tanto agora quanto no passado. Então, a sua tendência que tipo de estudo, que tipo de profissão te interessa se você for livre para escolher. Porque também, de acordo com o seu temperamento, você pode preferir não escolher. Vocês concordam? Digamos que eu nasça numa família de advogados. Então, é advogado desde o meu bisavô. Aí meu avô foi advogado, aí meu pai foi advogado, meus irmãos são advogados e o pessoal já está esperando que eu vá para o direito. E eu não tenho vocação para o direito. Não tenho vocação, não tenho interesse, não gosto. Dependendo do meu temperamento, eu vou ceder às pressões familiares, por achar que aquilo é o melhor para fazer, por querer segurança, por justamente não querer me lançar em alguma coisa que eu conheça, não em alguma coisa que eu não conheça. Mas, de acordo com o meu temperamento, não é simplesmente porque eu tenho facilidade que eu vou também naquilo. Então, eu posso escolher ficar naquilo, mesmo sem vocação, mas porque minha família já tem toda a estrutura, já tem uma pressão familiar, já tem tudo, e eu, mais passivo, falo assim, eu vou ficar nisso mesmo, vou arranjar confusão, é mais fácil, é mais seguro. Ou então, de acordo com o meu temperamento, o que eu quero não é direito, o que eu quero é, sei lá, geologia. É outra coisa, completamente diferente. Aí vai ter aquela pressão familiar, vai ter tudo aquilo em volta de mim, e eu falo, não, eu não levo para... Não gosto de direito, não quero fazer direito, quero fazer geologia. Não interessa, é o que eu gosto, é o que eu quero, e acabou-se. Então, isso é o quê? É o meu temperamento indicando o que eu vou fazer. Mas quando a gente é livre, liberdade, ela é ótima para a gente entender o temperamento. Porque com a liberdade você mostra as suas escolhas. Você está livre de pressão. Então, nessa parte profissional, se eu estou livre para escolher o que eu quiser, a minha família é uma família que me dá total liberdade, digamos que financeiramente também não tem muita pressão, muita pressa, eu estou livre para estudar, para pensar na minha carreira, na minha profissão, isso é ótimo. Aí eu mostro quais são as minhas tendências de hoje, que possivelmente foram também as tendências do passado, quando eu tive a mesma liberdade ou dentro de determinadas condições. Então, o que eu gosto? Qual é a minha tendência? Eu posso dizer, pessoalmente, eu tenho uma tendência muito maior para humanas do que para exatas, desde sempre. Desde sempre. Isso eu posso dizer que está no meu temperamento. A minha tendência a humanas, eu fiz psicologia, na conscienciologia, as coisas que mais me interessam estão mais ligadas a isso. Quando eu estudava na escola, as coisas que eu mais era ligado a isso, na parte de exatas, eu sempre ia mais... eu não gostava e não ia bem, e daí por diante. Então, isso é uma tendência do meu temperamento. E aí, quando eu vou arranjar um trabalho, uma coisa, a minha tendência também é lidar com gente, é lidar mais com a área de humanas. Isso é uma tendência de temperamento. Quando não for, também você vê isso bem claro. Agora, o seu histórico de trabalho, quem trabalhou com várias coisas, são mais elementos ainda para você ver. O que você escolheu, qual era a tendência, qual o tipo de emprego, qual foi o seu histórico dentro das atividades profissionais que você teve. E aí, de novo, pega aquilo, transpõe para a personalidade que você está estudando e vê ali naquele período histórico o que você pode comparar e trazer para fazer o cruzamento de informações, né? Hoje em dia você é da área de humanas, o que tinha de humanas? Hoje em dia você é da área de exatas, o que tinha de exatas ali que a pessoa trabalhou, que ela escolheu, que ela preferiu. E falando nessa parte de liberdade, eu vou falar uma coisa que talvez das coisas mais livres que a gente tem, que a gente se manifesta, que são os hobbies. Hobby e liberdade
está assim. Por que eu digo isso? Quando eu estava falando agora da profissão, a profissão, por mais que você adore sua profissão, que seja dedicado, você goste muito daquilo, existe a parte de sobrevivência, existe a parte da sustentação financeira. E no hobby, essa é a primeira coisa, não existe sustentação financeira nenhuma. Hobby é alguma coisa que você faz porque você quer e bem entende. É alguma coisa que é o contrário, não te dá dinheiro. Normalmente a gente investe no hobby, investe dinheiro, investe tempo, investe energia, às vezes você sacrifica tempo de outras coisas que são importantes, às vezes família, né? Se você tem uma família, um filho, às vezes, no tempo livre, você pega uma parte daquele tempo que você poderia estar com a sua família para um hobby, que a sua família às vezes não participa, às vezes você pode levar a sua família para participar, mas você sacrifica por causa daquilo. Então, hobby é alguma coisa que a gente gosta muito de fazer e traz uma grande satisfação íntima para a gente. Hobby e temperamento é isso aqui. Como eu falei que temperamento, a liberdade é muito favorável para a gente entender o nosso temperamento, os hobbies que tem muita relação com essa liberdade, porque você faz alguma coisa que você quer, porque você gosta, te faz bem, tem grande influência nisso. Agora, também, um pouquinho de realidade na gente, não adianta falar assim que o meu hobby é leitura, pode ser meu hobby leitura, mas é leitura há de 10 anos para cá. Antigamente não era leitura, eu detestava ler. E eu forcei a barra e virou um hobby. Agora eu gosto de fazer aquilo. A gente tem que ver o que é realmente mais inato, mais paragenético, que a gente traz desde muito cedo, as nossas tendências e características. Eu tenho uma tendência, para exemplificar para vocês, eu tenho uma tendência muito forte à arte. Todos os meus hobbies, inclusive, e o meu trabalho também, toda a minha atividade profissional, foi toda direcionada à arte. Mas até o meu trabalho, que eu gostava muito, que era ligado à arte, chegou um ponto que eu já não queria mais. Eu fazia mais pelo dinheiro. Mas quando eu entrei, eu era simplesmente apaixonado, fascinado, babava por aquilo. Mas os meus hobbies até hoje têm um percentual artístico imenso. Você quer falar alguma coisa? É em cima do lance aí. Está falando? Por isso que eu estou falando. Você primeiro lá você trouxe essa ideia que você está falando agora, que quando a pessoa é criança, por exemplo, ela se censura menos, né? Ela tem menos a influência, ela está com uma manifestação mais autêntica, né? Isso seria interessante para a gente ver quem a gente é realmente estudar, com as nossas tendências infantis. Mas, em contrapartida, o cérebro está se formando, não está maduro, né? E também está se adaptando não só à mesologia, mas até o próprio corpo, né? E o corpo também influencia muito. Em contrapartida, você está falando agora dos hobbies, você, numa idade madura, você na sua casa, sem ter que representar muito, sem censurar muito, fazendo um hobby, você teria já essa maturidade, vamos dizer, psicológica, cerebral, mental, e também, por outro lado, teria essa vantagem para você, a sua manifestação seria mais plena nesse aspecto da maturidade mental e cerebral do que quando criança. Você acha que qual dos dois refletiria melhor o temperamento real, vamos dizer, paragenético? Em que condição dessa que seria a manifestação mais plena do temperamento intraconsciencial? Eu acho que um engloba o outro, na verdade. O hobby engloba a infância não engloba o hobby direito, né? Então, você não sabe dizer qual é o hobby de uma criança, mas você sabe dizer como é que é a infância de um adulto que tem um determinado hobby. Então, eu acho que o hobby é mais completo quando você pega a história completa, né? A história inteira da pessoa, porque se eu tenho o hobby de aeromodelismo, por exemplo, hoje em dia, e sempre gostei daquilo desde criancinha, já gostava de avião, gostava de figurinha de avião, tudo. Então, tem um histórico de uma coisa que eu simplesmente gostava, depois virou hobby para mim. Mas está lá na minha infância, então reforça a coisa. O hobby, mesmo depois da pessoa já madura, ela já estando madura, ela está assim, descontraída, no final de semana, em casa, sozinha, fazendo o que ela elegeu fazer, a preferência dela, mas já passado pelo porão consciencial, adaptado também ao corpo, né, que seria talvez uma condição mais... O adulto independente. E depois
com a maturidade ainda um pouco maior, né? Mas enquanto não ainda, vamos dizer, não tiver aquela decadência também cerebral, né? Você falou, achei interessante, você falou a condição da terceira idade sadia, né? O cara já relaxado, bem maduro. A senilidade já compromete, né? Sim, acho bem interessante. João Paulo, Oi. Posso perguntar? Sim. Eu já passei aqui basicamente o que eu queria. Podemos ir para a parte de pergunta mesmo. Então, eu tenho algumas perguntas. Você associou profissões do passado como viés de pesquisa do temperamento de hoje. Mas é sabido que, para chegarmos à serenologia, nós temos de conhecer e dominar todos os assuntos, todas as áreas. Como é que vocês lá fazem essa análise? Mas o que você quer Não, exatamente? Por exemplo, há 2000 anos, pode ser que eu tenha sido do direito, aí passei 2000 anos sem ser do direito, agora sou de novo. Até eu voltar para o direito agora, eu passei por um sem fim de profissões para burilar e para conhecer mesmo as áreas. Eu própria sei que eu fui bailarina, que eu fui atriz, que eu fui cientista, que eu fui filósofa, sei um monte de coisa. Então, fica complicado, assim, pelo menos para a gente poder fazer uma análise só com a profissão, com o viés da profissão. Sim, realmente é difícil. Só com o viés da profissão é difícil. Tem várias vertentes. Agora, eu pensaria assim, Marlene, no sentido de que, se eu tenho trafores, eu estressei tal qualidade. Estressei no sentido de que eu usei com mais exaustividade. Então, usando com aquela exaustividade, estressando tal atividade, que às vezes é diferente de uma atividade que eu fiz hoje, eu fui construindo trafores. E eu fui construindo habilidades e tendências. E essas tendências existem em mim. Às vezes estão até adormecidas, tanto que a gente tem aquele trafor que ele é ocioso. Então, você tem e ele não se manifesta. Por quê? Você já usou muito aquilo, você usou muito porque precisou, porque quis de alguma maneira, e hoje em dia, por algum motivo, não aparece, mas ele existe aí. É sinal de que você usou muito aquilo. Se você, pegando o seu exemplo de você trabalhou num passado mais distante, trabalhou muito no direito, depois foi para outras áreas e depois voltou para o direito, não quer dizer que você não tenha trabalhado pode ter desenvolvido traços diferentes dos que você trabalha hoje quando você na sua parte profissional de direito. Mas, como a gente é sempre a mesma pessoa, com certeza a gente trabalhou com coisas distintas, mas de alguma forma correlatas. Então, quando você fala que você foi bailarina, não quer dizer que não estou ligando assim, balé e direito, não é isso. Mas com outras características, com o seu percentual artístico, com o que você já tem, com o seu percentual de trafores na psicomotricidade, com tudo isso, te levou aquilo ali. Mas é a mesma pessoa com outros usando naquele momento, naquele zeitgeist, naquela realidade, outras coisas. Tá. E tem uma outra pergunta. Você disse que a pessoa, se está pesquisando, se na última vida ela foi dona de casa, aí se nessa vida ela está, numa condição de executiva, não sei, acho que você não chegou a falar a profissão. Aí a pessoa já pode descartar. Mas e vocês levam em conta a questão da linha quebrada da evolução? Porque a condição da gente ter que se submeter, às vezes, num grupo, para resolver injunções de recomposição grupo kármica, né? Então, às vezes, a gente tem aquela linha quebrada, que você está naquele grupo ali, só para resolver umas pendengas, de 1.600 anos atrás, não tem nada a ver com aquele contexto, mas você é obrigada a estar ali para poder resolver umas coisinhas, e não tem muita relação, assim, no meu ponto de vista, da forma que eu penso, tá, João? Com a questão do temperamento, assim, da pesquisa. Para mim não ficou muito claro, porque ficou parecendo assim que vocês colocam o viés da profissão e que está sempre ligado com a manifestação. Não descarta, não. É um profissional hoje, trabalha com um monte de coisa, é homem, e era mulher no outro, e era, não sei, dona de casa, não descarta, não. Por quê? Você tem que ver o que aquela dona de casa fazia até dentro de casa. Se ela não teve uma vida profissional, o que ela fazia dentro de casa? Às vezes era ela que mandava dentro de casa, por mais que não fosse o marido. Eu penso no contexto cultural, né? Há 100 anos, quase todas as mulheres eram donas de casa.
Não, Hoje, há 100 anos, quase todas as mulheres eram Mas aí que está. Você tem que... É difícil dizer isso, mas depende muito do lugar e... É difícil dizer isso, mas o que eu digo é o seguinte, você tem que ver como é que era a vida daquela pessoa, até dentro de casa. A manifestação dela. Isso, a vida dela ali dentro de casa. Quem é que mandava? Às vezes ela mandava na família, às vezes ela nem era tão autoritária, mas sabe, era uma pessoa, digamos que seja hoje em dia um político, e era uma dona de casa no passado. E se essa dona de casa, ela não era impositiva dentro de casa, mas tudo acontecia do jeito que ela queria. Ela sabia articular a família, ela sabia conseguir o que ela queria com o marido, com os filhos, com a família, com os pares, com os vizinhos, seja lá o que for. A pessoa já era articulada. Hoje em dia é um político, político homem, e também é articulado do mesmo jeito. É essa transposição que a gente tem que ter muito cuidado, muita acurácia na hora de fazer isso, né? Transpor não muito pelo óbvio, mas pela essência do negócio. Vai mais a fundo, assim, porque isso tudo são coisas socialmente construídas, né? A profissão, como é que a estrutura ali familiar, tudo isso não dá para... Não sou de descartar isso, não. Pelo contrário, você tem que ver onde é que estão as similitudes. Tá bom, obrigada, João. Você tem que te mostrar umas coisas aqui, né? Diga lá. Mas não, pergunta antes aí. Você falou da questão da infância. Eu fiquei pensando numa relação mais ou menos assim. Um intermissivista, uma consciência intermissivista, ou quem seja, no momento que vai fazer um restringimento somático, e nessa gestação tem algum distúrbio provocado, de propósito, o processo da mãe ter algum processo de rejeição a essa criança. Eu queria relacionar assim, será que existe um processo de esse fato, essa impressão, nessa consciência, também, até certo ponto, inibir todo o processo de temperamento dela até a superação desse processo? Depende do tipo de restringimento. Se existe um restringimento mesmo da pessoa, um restringimento... Total. Você diz assim, neurológico mesmo. O restringimento, sim, pega todos os seus cons, zera tudo e a mesologia não te dá nenhum suporte para recuperá-los. Aí, no momento que se supera esse traço, vamos falar assim claramente, você perdoa sua mãe, você limpa isso, você esbanja a sua consciencialidade como um todo. Você vê algo assim? Eu colocaria a coisa de uma maneira mais complexa, né? Sim, é complexo. Mas eu colocaria de uma maneira mais complexa, porque assim, se a gente pensa grupo karmicamente, até então eu falei muito mais de liberdade do que de restringimento, né? Sim. Quando a gente começa a ver os nossos restringimentos, por exemplo, quando entra na linha quebrada, por exemplo, quando a gente vê grupos de manifestação do passado que a gente tem que voltar para trabalhar com eles, e aí tem restringimento, aí acaba essa liberdade. Existe o restringimento da expressão do temperamento? Existe. É certeza. Existe esse restringimento quando diminui a liberdade. Mas o temperamento não deixa de existir. Sim. Não deixa de existir. Ele se manifesta menos. Vamos pensar uma coisa aqui. Tem uma coisa que é inevitável a gente pensar com relação de novo, aquele negócio de personalidade e temperamento. Tá? Eu não tenho muito contato com você, né? A gente vê um pouco. Se a gente daqui a pouco começar a passar, a gente vai passar 3, 4 dias juntos, eu e você. Vamos dar umas voltas aí, isso aqui você que eu vou te mostrar Foz do Iguaçu. Beleza. No final desses 4 dias, eu vou saber falar de um monte de coisa da sua personalidade, e você também vai saber falar um monte de coisa da minha personalidade. Talvez até mais de 50% da minha personalidade, mas você não vai saber falar do meu temperamento, nem eu do seu. Não vai saber. Por quê? O temperamento, por si só, a palavra não é restringido, mas ele é escondido. Ele é escondido. Se você pensar... Seria o processo de mater pensene, da consciência? Não é bem isso que eu estou falando. Mas se você pensar que a sua personalidade é pública e o seu temperamento é privado, você começa a entender isso. Por quê? Se digamos que eu seja agressivo, eu posso passar 4 dias com você sem ter um momento de agressividade. Mas o temperamento agressivo é meu. Mas eu estava dirigindo, o cara me fechou, eu
Eu não demonstrei, mas ele está dentro de mim. Eu senti aquela agressividade, o sentimento estava ali. Eu estava com isso conversando com você, contando piada, puto com o cara. Ou então, alguém derrubou água em mim. Ou então, qualquer coisa aconteceu. Eu tive, nesses 4 dias, 40 episódios de agressividade que você não percebeu. Tá. Ou seja, temperamento é mim. Se eu tenho um restringimento, aí voltando lá atrás do que você perguntou, se eu tenho um restringimento de manifestação nessa vida, de repressão, sou reprimido. Reprimido em casa, ou qualquer coisa, ou tenho alguma doença, alguma coisa, eu vou continuar tendo o sentimento de agressividade. Mas vão capaz de até sentirem pena de mim. Sim. Entendeu? Mas, até certo ponto, essa questão que você disse de duas, vida pública e vida interna... Privada. De fato, não existe, né? O processo é multidimensional. Mas você acha que a qualificação desse nosso despojamento, de evoluir mais depressa, tem a ver com tirar esse processo de vida pública e vida privada e ficar tudo mais autêntico ou sincero? Mas o que você... Eu não estou entendendo o ponto que você quer. Existe você falou de vida pública, como se fosse assim, o que eu expresso para o outro. É a minha personalidade. Minha personalidade é para você ver. Sim. Minha personalidade é para vocês verem. Mas aí você disse que internamente houve uma reação diferente da personalidade. Isso. Até certo ponto houve uma interpretação do que... Aí o que eu estou perguntando, o que você acha? Existe uma interpretação. Isso, para a gente crescer, tirar essas interpretações, ficar mais autêntico, mais real. Para as pessoas, mais autêntico, mais espontâneo para as pessoas? Com a gente, aí é uma decisão sua. Mas eu digo, isso não dá para culpar muitos outros por isso. Estou culpando, não. Estou culpando. Estou falando nós, assim, como elaboração mental. Será que a gente cresce mais depressa sendo mais autêntico? Depende. Às vezes a gente tem que ficar quieto. A autenticidade tem limite. Você não acha? Você não acha que esconder um pouco tudo que a gente sente não tem limite? Imagina se eu falo e se todo mundo fala o que quiser a hora que quer. Ao invés de esconder, eu reciclar. Não, mas o que eu estou falando é o seguinte, não vamos usar a palavra escondimento. Sim. Vamos colocar assim, existe hora para tudo. Exato. Existe a hora para você me dar um feedback. Você é meu amigo há anos, mas tem uma hora, aí tem tal característica que toda vez eu faço, você te enche o saco aquilo. Depois de 10 anos você fala assim, vou te falar uma coisa hoje. Esse negócio que você faz é muito chato isso, porque tal coisa. Você está sendo sincero, mas você demorou às vezes 10 anos e você precisava demorar 10 anos. A pessoa elaborar também o processo dela. Sim. E você precisava demorar 10 anos. Se você tivesse falado isso antes para mim, dependendo de como você sabe que eu pudesse reagir, eu podia até deixar de ser seu amigo. Claro. Entendeu? Mas eu colocaria assim. Pensasse também, se não existe às vezes nessa repressão, pontos de medo. Medo de ser autêntico. Medo de ser autêntico. A autenticidade, ela é ótima, mas tem, como tudo na vida, tem sua dosagem. Sim, mas eu não estou dizendo o aspecto para os outros. Não estou falando para os outros. Estou falando íntimo. Mas ok, eu entendi. Posso? Claro. Posso comentar uma coisa de cima disso, João? Claro. É que, assim, eu não sei, eu acho que há repressões necessárias. Enquanto a gente não recicla a agressividade, você não vai sair dando porrada em todo mundo. Então, você reprime. Né? Você reprime porque é necessário. Aí você recicla. Para um dia não precisar sair brigando com todo mundo. Mas nesse momento que eu não consegui ainda reciclar, a repressão É o que dá. É o que dá. É o que dá para fazer. João, aqui. Cara, assim, eu tenho algumas dúvidas e eu também estudo a questão do temperamento e eu estou achando bem bacana porque você está falando coisas assim, é legal quando eu me interessei muito por esse assunto e eu vejo que você já está com uma estrada longa aí da pesquisa, né? Bastante estudo. Mas tem algumas questões práticas, assim, por exemplo, a gente conhece algumas pessoas aqui na CCCI que já se tornaram personalidades conceptivas, e eu tive a oportunidade de conhecer, assim, pela história, pela biografia, aquela personalidade anterior. Tá?
E, cara, se alguém me falasse que aquela pessoa era ciclana, eu jamais iria dizer isso, porque, poxa, né, o esbregue, eu não vou dizer que ele faz um estrago no temperamento, mas ele é uma porrada no temperamento, né? Assim, ele impacta o temperamento. E aí eu queria te perguntar o seguinte: o que você já estudou, você já teve algum insight de como que nós podemos pesquisar se o que nós manifestamos ainda é fruto de um esbregue e o distanciamento, por exemplo, alguma pista, alguma dica de que, cara, isso seu pode não ser o seu temperamento, isso pode ser ainda fruto de um esbregue, ou fruto de... Qual que é o efeito do esbregue no temperamento, assim, do ponto de vista mais prático, mais pragmático, na tua opinião? Tá, tem que para responder tem mais isso... dúvida, tá? Tem mais dúvida depois. Beleza, mas para responder isso aí eu tenho que ir um pouquinho para trás. Existem algumas coisas que são, sem dúvida, muito relevantes na reciclagem do temperamento. Uma delas, você falou, é o esbregue extrafísico. Então, não sei se todo mundo conhece esse conceito do esbregue, né? Então, é alguma coisa, algum impacto de realidade que a gente recebeu no período extrafísico, que aquilo levou a gente a pensar mais profundamente sobre alguma coisa, e aquilo vai influenciar na maneira da gente se manifestar numa próxima vida, né? Então, às vezes, uma coisa que eu deveria ter feito e não fiz, aí a gente vê o dedão na nossa cara, olha, que você poderia ter feito e não fez, ou então cai a ficha, às vezes o esbregue você mesmo cai a ficha por você mesmo. Você olha, caí no erro de novo, ou deveria ter feito tal coisa e não fiz, ou não deveria ter feito tal coisa e fiz. Então aquilo às vezes leva a algum tipo de trauma, e a gente renasce aqui e isso vai mexendo no nosso comportamento. Outra coisa que eu acho que já é um esbregue natural, é o próprio curso intermissivo. Isso também mexe muito com a gente, vai mexer muito com a gente, porque o curso intermissivo, como a gente está, na maioria de nós, no primeiro curso intermissivo, foi uma intermissão, com certeza, diferente de todas as outras milhares que a gente teve. Meio, né, de boiada, né? A gente teve intermissões de boi, e aí a gente tem uma intermissão de, sei lá, touro, sei lá, melhorzinho um pouco, né? Então isso vai impactar no nosso comportamento. Então o que eu acho disso, Eduardo? Que eu estou chegando assim, a algumas hipóteses de que o esbregue e o curso intermissivo, como elementos que mexem profundamente com a gente, eles não mexem exatamente com o temperamento, e sim com o comportamento. Por que eu digo isso? Se a pessoa, por exemplo, tem um temperamento com um traço de intelecção forte, de curiosidade intelectual forte, se ela passa por um esbregue muito forte e ela renasce aqui, um esbregue relacionado a essa parte talvez de intelecção ou alguma outra coisa, mas a gente sabe que o esbregue ele sempre vai mexer psicossomaticamente com a gente, sempre pega no emocional, né? E esse esbregue mexeu na parte emocional e essa parte emocional de alguma forma trancou a minha intelectualidade, trancou. Mas o meu viés intelectivo, temperamental, continua existindo perfeitamente. E ele se manifesta de outras maneiras. Se manifesta nas minhas notas que eu tive na escola. Não escrevi nada. Sou ruim, nem consigo colocar direito a coisa no papel. Tenho medo de colocar a coisa no papel, sou inseguro. Mas as minhas notas na escola eram boas, eu nem precisava estudar muito para isso. As pessoas falam, eu entendo as ideias muito bem, as coisas, elaboro muito bem, soluciono bem problemas, sei formular bem situações e soluções para as coisas. É um viés intelectual, aquilo existe, mas o esbregue reprimiu o meu comportamento, que é na hora de eu pegar aquilo e usar na prática. Aquele meu despojamento para usar o meu viés intelectual para escrever, para mostrar uma coisa, para escrever um livro, para escrever um artigo, para mostrar, botar fisicamente a materialidade da minha intelecção, aquilo eu reprimi. Então eu acho que mexe, que o esbregue ele é positivo, ele pode ser positivo, e o curso intermissivo, obviamente, mas o que eles mexem no temperamento diretamente, se é que você ia perguntar? O que eles mexem? Eles mexem na reciclagem do temperamento.
na reciclagem do temperamento, mas eu acho que eles mexem mais profundamente. Isso é coisa nova para mim, que eu tenho pensado há pouco tempo. Eu acho que eles mexem mais profundamente no nosso comportamento. É que nessa questão do... Eu concordo contigo, eu acho que nessa questão do comportamento é o primeiro passo da reciclagem do temperamento, né? Então, você pega, por exemplo, o caso do ego político, da pessoa que foi política, né, fez um monte de coisa lá e tal, dessomou baratrosfera, né? E aí, a hora que chega no curso intermissivo, ela vai ter um impacto, porque ela vai pensar, pô, será que eu vou poder continuar usando, né, essa questão de uma maneira natural, esse traço, força que eu tenho, de energia e tal? Na próxima vida, a pessoa vem no esbregue. E tem casos aqui na CCCI também, que eu vejo assim, a pessoa super discreto, ou super discreta. E na vida anterior, sabe, fez um escambau. High profile. Né? High profile total. E aí você fala, o que mudou ali? Será que é só autorrepressão nessa questão do comportamento, entendeu? Então, aí a pergunta que eu faço para nós aqui, até que ponto que a minha manifestação ela tem resquício do esbregue e eu não estou sendo autêntico com o meu temperamento real, entendeu? Eu acho que esse é um ponto. A segunda pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: qual que é a diferença que você vê entre temperamento e raiz do temperamento, que é até um verbete do Valdo? O que você pode explicar um pouco mais sobre isso? Vou até onde eu consigo elaborar disso. Quando a gente tem muita facilidade, aqui no CCCI, então, de pegar e classificar o temperamento em grandes grupos. Né? Então, belicista, artístico, monárquico, né? E vai... Vocês nomeiam. Pois é. Político, daí por diante. Então, são grandes grupos. Isso aí, eu já considero a parte mais elaborada do temperamento. Quando ele já está composto, ele já está mais composto das experiências que a gente teve pregressas. E para a gente, que teve muita experiência nas outras vidas, né? Como somos elders, né? A gente tem muita experiência de vida, a gente é velhinho, né? Então, a gente é idoso. Então, com isso, às vezes vai reforçando. Então, a gente não teve... Quem a gente pode dizer que tem um temperamento muito monárquico, não teve uma vida na monarquia. Teve um monte de vida na monarquia. Então, aquilo simplesmente vai reforçando. Mas, se a gente for ver a raiz disso, aí a gente pode ver a pessoa lá atrás, muito antes dessas vidas, a gente começar a pensar muito antes dessas vidas dentro da monarquia, com características de algum tipo de jactância, ou então a pessoa foi um bicho dominante, de alguma maneira, né? Quando você vê um bicho alfa qualquer, a gente já pode dizer que é o temperamento monárquico? Ainda não, porque ainda falta essa complementariedade da coisa, porque aquele bicho, daqui a pouco, ele pode se desenvolver muito mais no belicismo do que na política, por exemplo. Aí vão as nossas tendências que vão conduzindo para os diferentes vieses que as vidas vão levando a gente. Você tem, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi o que você está querendo falar, né? Você tem uma pessoa, né, 5 mil vidas nos últimos, sei lá, 3 milhões de anos, ou 20 mil anos. E essa pessoa teve, sei lá, um percentual. 80% da vida dela foi na política, foi na monarquia e tal. O restante foi na religião, no militarismo. Foi desenvolvendo outras coisas também. A pessoa chega aqui hoje, depois do curso intermissivo, reciclado e tal, você vai ver que prepondera, por exemplo, a jactância. Ou, no caso da monarquia, ou prepondera a influência sobre pessoas, que é o processo político, né? Você influenciar pessoas. E aí você faz esse recorte da raiz temperamental, é aquilo que mais... Porque até eu ter a cara de uma pessoa, de um temperamento que é muito monárquico, eu fui vincando, né? Esse vinco foi ficando mais forte. Né? Perfeito. A cada vida foi vincando. Aí daqui a pouco você fica a cara de um rei, né? A cara de um engraçado, caboclo desse. Né? Eu acho que isso explica essa questão do esbregue, né? Porque o esbregue ele tem relação com a raiz temperamental. Que eu acho que é aquele ponto e que fez a pessoa mais se impactar, por exemplo, no curso. Eu ligaria, assim, de certa forma, o que você está falando, no esbregue, eu acho que ele é sempre mais direcionado para os nossos exageros. Exageros tanto de ação quanto de omissão. Né? Quando está omitindo, é um exagero também por excesso por evitar demais, né, a coisa.
Então, eu ligaria a isso. Por isso que o SBREG, ele mexe tão psicossomaticamente com a gente, e ele é um trauma, de certa forma, quando o SBREG é pensado, quando o SBREG é pensado, o SBREG teve calculado com mão de evoluciólogo, de amparador, é um trauma previsto, é um trauma previsto. Trauma não é coisa boa? Não é coisa boa, mas isso aí às vezes é um trauma previsto que não tem jeito de você ser homeopático com um serial killer, por exemplo, né? Você tem às vezes que dar um choque de realidade para a pessoa vai ter um sofrimento qualquer, um trauma qualquer. João, oi. Já que eu passo para ele de novo, é só porque você falou de temperamento monárquico, belicista, etc. Gostaria de ver o que se diz de um temperamento de um personagem histórico muito conhecido, César, Júlio César, que era intelectual, monárquico, político e belicista. O que eu vou falar? Não quer falar, não? Temos hoje, inclusive, um colóquio que vai falar bem disso, né? Mas era uma pessoa com várias... Ô, João. Com vários talentos, né? Você combinou com ele, né? Você articulou aí, né, cara? Uma última questão. Você falou do SBREG, nessa questão do SBREG, né? Mas uma vez o professor Val estava falando sobre o curso intermissivo, de que o curso intermissivo em si, ele foi um dos nossos maiores agentes estressores. Isso. O processo extrafísico de fazer o curso intermissivo e ver toda a abordagem dos amparadores, aquilo somente já foi o impacto maior, né? Além do que você se impactar com seus erros, com as suas questões e tal. Eu acho o curso intermissivo esbregogênese, né? Esbregogênico. Por si só, com certeza, por si só. Ele mexe muito com os gurgumilos. E o curso intermissivo, paradoxalmente, ele atrapalhou demais para a gente perceber, para a gente entender a gente no passado. Porque ele naturalmente fez uma reciclagem, uma reperspectivação na nossa manifestação que nenhum outro período intermissivo fez, o período intermissivo de Boi. Ele não fez isso. Então era mais fácil, né? As repetições eram maiores, tinham mais óbvias, era mais, né? Um negócio mais precário, né? E depois do curso intermissivo, não. A gente ficou mais esperto, mais antenado, arrepiou mais, e tudo isso atrapalha um pouco mais, porque você começa agora a buscar novos objetivos, novos valores. Você tinha um norte e agora seu norte, a sua bússola, o ponteiro, ele foi recalibrado, né? Eu achei interessante o que você falou da intermissão no tapa, as intermissões no tapa, né, de boi, que você falou, que a gente evoluía devagar, quase parando, né? Parado quase andando, né? Parado quase andando. E, na verdade, o curso intermissivo veio para acelerar a nossa renovação e, paradoxalmente, a gente pisa mais no freio. Para acelerar, a gente pisa mais no freio do nosso temperamento para poder... É um paradoxo. Isso. Eu acho que a gente está evoluindo na pesquisa, nesse debate aqui, para ver que a coisa é muito mais complexa, né? Então, como o exemplo do Júlio César, eu acho que, nesses casos, a gente tem que ver a predominância. Então, por isso que tem que estudar muito a biografia para ver o que era mais, talvez, antigo dele, se era o processo bélico, se era o processo intelectual, se era o processo, enfim, tudo que a consciência tem, porque hoje a gente é polivalente, a gente teve várias vidas em diferentes áreas, profissões, contextos sociais, por cima, por baixo, etc. Mas acho que o desafio, como o próprio conscienciograma propõe, é você ver essa predominância. Essa predominância, às vezes, ela é 1% acima do resto, 2 ou 3%. Então, o olhar tem que ser além, eu acho que desses grandes grupos, eles já servem para a gente ter uma noção, mas tem que tentar ver como que a pessoa no dia a dia, né, que é o que você comentou, quer dizer, ela dentro de casa, na intimidade, com um nível de liberdade um pouco maior, o que aflora, o que vem ali, né, o que ela deixa transparecer. Então, todo o contexto que a gente estuda social, independente da profissão ou desses grandes grupos, tem que ver aquela pessoa naquele contexto. Por exemplo, dentro da religião, tem muita consciência monárquica ali dentro que acabou fazendo, né, dali um processo
muito, vamos dizer, autocrático. Então, acho que a gente tem que ir além disso e ver esse percentual sem defender, né, as personalidades que a gente estuda, para poder enxergar com mais critério. Outra coisa que eu acho que esse debate que o Eduardo trouxe é muito, muito bacana, porque a gente está numa vida de convalescência, querendo ou não. Então, a gente tem que considerar isso. A gente está ainda, uns mais, outros menos, mais atordoados em função desse impacto do curso intermissivo. Algumas coisas que eu considero nessas análises, eu acho que a profissão que a pessoa exerceu hoje ela é significativa, porque isso deve ter sido pensado antes do curso intermissivo, quer dizer, a pessoa tem que elaborar. Eu decidi por isso, ou foi a automimese que me pegou e eu acabei numa profissão. De modo geral, isso foi pensado e deve ter sua razão de ser para ela justamente recuperar e fazer recomposição com questões do passado. Outra coisa que eu estudo nesse processo de SBREG é ver o gap que a pessoa tem entre a teoria que ela já tem e aquilo que ela coloca em prática. Eu não consigo colocar em prática, alguma coisa está me prendendo. Sou eu mesmo, meu SBREG. Dentro de um trafó reconhecido, você fala. É a pressão extrafísica dos assediadores, eu não consigo. Então, você vê pessoas que têm tudo, pessoa boa, tranquila, ela tem, né, às vezes, um temperamento bom, mas a liderança, e aí é onde eu queria chegar, a expressão da liderança, alguma coisa acontece, a pessoa não consegue caminhar. Ela se enrola, ela perde o tempo, ela dá um jeito e ela vai ficando mais ou menos ali onde ela está. Então, eu acho que para a gente medir o percentual de SBREG é ver o quanto que a pessoa consegue se autodesassediar para ir caminhando para um nível de liderança maior, que é o que a evolução propõe, né? A gente tem que ter esse processo, porque quanto mais a gente se expõe, mais a gente está na frente, mais a gente recebe pedrada intrafísica e extrafísica. Então, saber lidar com isso não é fácil, porque isso lembra o SBREG. Aquele momento de disposição, aquele momento de erro que a gente teve que olhar e errou. Então, a pessoa não quer novamente estar numa posição de liderança e, às vezes, sofrer ou ter o medo de errar. Então, eu acho que esse traço da liderança, quando a gente faz a autoanálise e vê a qualidade, a quantidade, como que a gente exerce, os mecanismos de defesa que a gente tem, as autocorrupções, a gente tem uma noção de como está o nosso SBREG, quer dizer, o quanto que a gente está lidando com isso, porque eu também parto do princípio de que a maioria teve um nível de SBREG, né, grande no intermissivo. Então, é como eu elaboro isso aí. Tem uma coisa que você está falando aí que eu concordo plenamente. Liderança, ela diz demais da gente, porque é difícil você ter alguma coisa que você faça com habilidade e você não queira ser líder. Por quê? Porque a tendência evolutiva é a gente liderar. Não tem saída, realmente. Quando existe repressão em termos de liderança, eu acho que tem relação direta com o SBREG, porque é muito fácil errar, né, dentro da liderança, né? Você, é inevitável. O melhor líder do mundo, ele vai errar como qualquer pessoa normal erra, só que com maior liderança, o erro começa a ficar mais óbvio, mais evidente, maior, você erra maior, né? Acerta maior e erra maior também. Então, o erro grande reprime muito também a pessoa para não pegar a liderança, mesmo numa coisa que ela tenha reconhecidamente talento. Eu concordo. E tem uma coisa interessante, só terminar isso aí, você já passa a palavra para você. Para a gente ver o temperamento também, que foi falado aí em algum momento, que uma coisa a gente vê a coisa no longo termo. Como você disse, o convívio todo dia, você vai convivendo todo dia com a pessoa, então você faz uma faculdade com a pessoa, 5 anos. Então todo dia você convive, e daqui a pouco você tá mais amigo, convive mais, você não mora com a pessoa. Mas só aquele convívio diário, você pode ir conhecendo um pouco mais do temperamento da pessoa. Beleza, só que isso demora tempo e você, já que não está dentro da casa da pessoa, não está vendo todas as reações, a gente disfarça um monte, você não tem uma precisão muito, muito maior. Mas tem um truquezinho que é excepcional para a gente entender muita coisa do temperamento. Não sei se eu conto. Não, vou contar. Só para sacanear. É o episódio inesperado. Episódio inesperado. Exemplo. Incêndio na agência do banco que você está. No 10º andar do prédio. Assalto no supermercado. Não é? Alguém apontando uma arma para você. Alguém chega, você está andando na rua, alguém te abraça assim, me ajuda, por favor.
os eventos inesperados, eles pegam a gente e ali aparece o temperamento. É mais ou menos óbvio, né? Se alguém gritar fogo em algum lugar, cada um vai ter uma situação. Um vai cair no chão, desmaiar. O outro vai dar cotovelada em criança para sair primeiro. Né? O outro já vai parar e para ver qual é a saída melhor. Enquanto está todo mundo correndo para um lado. Isso é verdade, está com fogo mesmo, né? O outro vai socorrer, o outro vai ver onde a maioria está indo para ir. Não é? Então, tudo isso, esse inesperado é a mesma coisa da criança. Você passou a ter um outro valor que é o da sobrevivência, que é o nosso valor primeiro do ser humano, de sobreviver. E ali naquela hora, a tendência da pessoa é esquecer um pouco a aparência, esquecer o que vão pensar. Ali naquela hora, não, é fogo, ou eu sobrevivo ou não. Aqui. Então, esses momentos inesperados, eu falei algumas coisas mais óbvias, né? Algumas coisas mais óbvias. Mas o inesperado pode vir também em algumas dosagens diferenciadas. Vamos supor, uma péssima notícia que te dão, como é que a pessoa reage, né? A péssima notícia. Não precisa ser necessariamente de sobrevivência. Uma perda afetiva grande também, que também é de uma hora para outra. Você recebeu um fora, terminou algum relacionamento que era muito importante para você, uma perda no trabalho, alguma coisa. O inesperado mostra muito do seu temperamento. Então, uma coisa é ver isso. O longo prazo, desde criança, as tendências, as escolhas, as preferências, os favoritismos da pessoa. Outra coisa é o agora. Aconteceu assim, de uma hora para outra. Oi, ele só quer falar... Rapidinho. Eu estou refletindo a respeito aqui do curso intermissivo, que estava conversando sobre SBREG, e eu cheguei numa conclusão que talvez o maior sucesso do curso intermissivo seja a gente ter recobrado a nossa capacidade de autodiscernimento, que impede a gente de fazer algumas burradas, e é uma condição assim que a gente tem que estar lúcido para isso. Talvez seja o mais sério de tudo, assim, voltar a recobrar a capacidade de elaboração mental, reflexão sobre o que está fazendo, cosmoética, assistencialidade, enfim, todo o processo que é positivo. Talvez autocrítica. A gente pode estar iniciando, né? Exato. Assim, agora. Não é nem recobrando, está começando. Ou iniciando. Eu vi isso, tem na Ortopensata lá do Zéfiro, falando sobre isso, que a síntese, assim, a essência do curso intermissivo é autodiscernimento. Ou aprender ou recobrar. Um dos dois, que é a intermissão de touro que você falou. Mais ou menos nessa que eu quero fazer uma pergunta. Está desligado aí. Quer dar o seu? Alô? Nessa linha também que eu queria fazer uma pergunta, assim, dentro dos seus estudos, como é que você relaciona o temperamento com a maneira como a pessoa lida com ela mesma, com a intraconsciencialidade dela? Mas lida de que maneira, assim? Como ela, assim, interpreta o que ela vive a partir da própria consciencialidade dela. Bom, eu acho que, se eu estou entendendo o que você está falando, Patrícia, também está dentro do temperamento, por exemplo, a pessoa que ela quer melhorar. Ela quer melhorar. Então, ela está sempre buscando, sempre pensando como é que eu vou melhorar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com as coisas, sempre elaborando as coisas. Isso, quando a gente tem isso eu acho que a gente tem desde criança, né? Desde pequeno. Quem tem isso, começa a pensar, como é que eu faço para melhorar? Como é que isso não acontece? Como é que eu fiz um negócio, eu tive uma consequência ruim? Né? Bem pensamento de criança. Tive uma consequência ruim. Como é que eu faço para não ter mais essa consequência ruim? Como é que eu faço? Mas eu não estou pegando até onde eu consigo, assim, do que você está querendo dizer. O que você diz exatamente? Sim, você colocou assim, né, que a gente caracteriza diversos grandes grupos de temperamento. Esses grupos, eles ficam são expressados na maneira como a pessoa lida com ela mesma, por exemplo?
É isso? Seria uma maneira da gente, inclusive, descobrir o tipo de temperamento que a gente tem, se a gente... Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, eu penso que, eu observo que muitas das nossas características de temperamento, a gente mesmo não tem consciência disso, lucidez disso, dos nossos traços de temperamento. Por quê? Porque, às vezes, nesses grandes grupos que a gente divide, aquilo está tão vincado e aquilo faz tão parte da nossa manifestação que a gente não consegue perceber mais a coisa, já virou costume, Então, se eu tenho um pensamento religioso, digamos, vamos colocar aqui, que eu tivesse nessa vida, que eu tenha fui coroinha, uma família bem católica, tal, tive tudo isso. Aí conheci a Conscienciologia, comecei a questionar as coisas, beleza, e virei voluntário, tal, e admito o paradigma consciencial, é isso que me norteia agora. Ok. Só que, se aquela religiosidade está no meu temperamento mesmo, é um traço de temperamento, um temperamento religioso para mim, eu vou dar um jeito de ser religioso dentro da Conscienciologia. Sendo líder ou sendo liderado. Sendo um pouco mais líder, um pouco mais liderado, eu vou encontrar isso. E, às vezes, eu não admito isso. Eu acho que eu estou já estourando com a boca 2 balões. Então, é justamente quando eu falo em ter consciência de como a gente é justamente isso. Eu começar a pensar e não falar assim, não, eu era religioso, tinha uma vida religiosa, não tem, não sei o quê. Hoje em dia, não. Hoje em dia, estou cientista, tal, conscienciólogo, tal, o negócio todo. Mas é observar na gente qual é a característica, se eu ainda tenho, e qual é a característica, porque é difícil eu ter um temperamento religioso de verdade, de vidas e vidas e vidas, e depois que eu conheci a Conscienciologia, eu falar que não tenho mais. Mas é ver onde é que eu ainda acho isso, onde é que está isso, porque é aquele negócio da transposição. Você transpõe para uma vida, de uma vida para outra, se eu quero me procurar no passado, as minhas características temperamentais para essa, e cruzo as coisas. E mesma coisa nessa vida. Então eu começo a cruzar. Eu era religioso dentro da igreja. Será que eu estou sendo religioso dentro da Conscienciologia também? Deixa eu entender o que é religião, deixa eu entender o que é Conscienciologia e deixa eu entender como é que é meu temperamento. Tem que saber as 3 coisas. Né? João, em cima dessa questão tem um tema interessante, que é a pessoa, por exemplo, estudar as reações emocionais de cada temperamento. Então, por exemplo, a raiva do belicista é diferente da raiva do religioso? Entendeu? Então, como é que é a raiva do religioso? Ela é mais incutida, disfarçada, manipulada e tal. A raiva do belicista não, ela é explosiva. Então, a raiva do temperamento monarca... Tá ligado? A raiva do temperamento monarca, ele vai ser mais com viés da vingança, processo vingativo, né? Então, você vai estudar intraconsciencialmente as suas inflamações emocionais para poder chegar em determinado temperamento. Então, por exemplo, o revolucionário, né, ele quer mudar tudo e todos do jeito dele. Né? Então, são características emocionais que te ajudam. Então, acho que o temperamento, do ponto de vista intraconsciencial, se você já tem uma noção, né, do seu temperamento, ele te ajuda a identificar as tuas questões emocionais, os teus atributos, inclusive, até para modular eles, para você ajustar um pouco, porque se você está cego para essa questão, você vai comer muita bola, né? Vai embarcar na onda do próprio temperamento. Acho que precisa do microfone para estar gravando, né? Tá chegando. Não necessariamente, mas podemos falar. E esse grupo de consciex que está contigo, porque se você foi no passado uma pessoa religiosa e teve essa liderança na religião, esse grupo está contigo. E esse grupo, no momento que você vai, só no momento em que você vai assistir, é que você vai estar sendo liberado para você passar para um outro momento, para você passar para outro patamar. Então, nunca vai ter, você vai conseguir caminhar se você deixar esse grupo para lá. Primeiro, você vai ter que ter a conscientização.
Eu era, tudo bem, mas hoje eu não sou mais. Mas eu tenho que assistir esse grupo. Esse grupo está aqui comigo. Então, no momento que eu tenho essa conscientização, percebo e começo a assistir esse grupo, que eu começo a caminhar. Então, é isso que, às vezes, eu percebo isso sim, né? Ó, Bernadette, por que está assim? Porque é isso, mas esse grupo está contigo. O que você fez? Você não pode passar essa para outra pessoa. Não vai ser outra pessoa que vai assistir, é você, com você. Então, aquele grupo é você, tem que ser a pessoa que vai assistir. E para você caminhar, você vai ter que assistir esse grupo. Então, essa conscientização, essa reflexão é que vai fazer você saber o caminho que você está indo. Né? Então, dali adiante, você pode ver, opa, assistido, tá, agora eu posso andar por aqui. Né? Por exemplo, eu digo assim que foi um momento na minha vida que eu vi isso em mim, que eu estava com esse grupo e tudo, e o que eu fiz? Teve que assistir. Vai assistir esse grupo, vai fazer o melhor, vai dar o melhor, acolhe, depois você pode se posicionar. Não, agora eu vou caminhar por aqui. Cada um está livre para onde quer caminhar, né? Isso. É bom a gente sempre pensar que todo grupo que a gente faz parte vão ter similitudes de comportamento, né? E, às vezes, de temperamento também. Não necessariamente do temperamento, mas de temperamento também. Então, vão ter essas similitudes. Que nem eu falei, por exemplo, você tem, às vezes, um hobby, e esse hobby, ele envolve mais gente. Então, o cara tem hobby de pescaria, pescar. Normalmente, ele se agrupa com outros pescadores e sai no fim de semana para pescar. Né? Eles têm os mesmos interesses, né? Parecidos. Então, é a mesma coisa com um grupo extrafísico que cata a gente ali. Se ele não tem similitudes com a gente, ele nem rela direito na gente. Né? Não tem similitude, não tem nenhum tipo de rapport do passado. Às vezes, tudo bem, você reciclou, você está à frente. Eles estão muito menos cosmoéticos que você, estão mais anticosmoéticos. Mas existe alguma similitude, está incomodando, pegou, existe interprisão, tem similitude, vai ter semelhanças de comportamento e de temperamento também é possível. Né? Temperamento, a coisa ainda é mais forte. Né? Beleza? Diga lá. Tá gravando? Tá. Tá. Não, agora você falou do truque para conhecer o temperamento, né, que é a questão dos episódios inesperados. Eu sofri um acidente ontem de carro, eu e a minha filha, que não foi grande coisa, né? Batemos numa moto, os dois estavam em velocidade pouco, então foi tranquilo. Mas eu desci do carro num comportamento que era um padrão conhecido meu, que era de drama, de exagero, de excesso. Eu desci apavorada. E, de repente, no meio daquilo, alguém me bateu no ombro e disse assim, calma, não aconteceu nada, está tudo bem. E aí eu baixei a bola e digo, gente, está tudo bem mesmo. Né? Eu não quero mais ser assim. Então, eu quero ser mais prática, eu quero ver o que está acontecendo, como é que a gente vai agir e conseguir fazer essa volta. Mas foi muito interessante, porque depois eu fiquei pensando, eu digo, era um padrão que eu era acostumada a ter, que era de dramatizar, de exagerar, né, de fazer a coisa muito maior do que é. E aí eu fiquei pensando nisso, Mas real. você se pegou sem querer, né? Exato. Porque foi justamente na hora que você não estava raciocinando. Você não estava se protegendo ali. Na hora foi... Nossa, foi a explosão. Exato. Naquela explosão, você aparece mesmo, a gente aparece mesmo. Coisa muito interessante que eu achei, o negócio do episódio inesperado. Tem verbete sobre isso? Não conheço. Alguém conhece? Se você puder escrever um verbete para a gente. Pensei que você falava, então vou escrever. Não, mas o superintendente do vida, assunto, já estava aqui. Que dia. Pois é, eu achei interessante. Você consegue falar um pouco mais disso aí pra gente? Que isso aí foi. Ela deu um exemplo, agora foi muito didático. Né? Foi muito didático. E o bacana é que ela pegou, ela viu. Desculpa, qual é seu nome? Gilce. A Gilce pegou o acontecido, se viu se comportando de determinada forma, aí ela caiu na real e falou assim: não, eu não quero mais ser assim, não sei o quê. Mas ela viu que ela é. Que a realidade é aquela. Talvez se acontecer de novo,
daqui a pouco, uma coisa parecida, ela de novo vai repetir o negócio, porque justamente surgiu um negócio que estava fora do controle dela. Tanto o evento, quanto a reação emocional dela. Ali ela se desproviu de qualquer tipo de defesa. Então ali ela apareceu. Então, foi ótimo, isso aí é ótimo. Vamos lembrar dos nossos sustos. Vamos lembrar dos nossos sustos. Susto, trauma, tudo que aconteceu e estava fora do nosso controle, que a gente teve uma reação tanto inesperada quanto fora do controle mesmo, fora da consciência mesmo, do negócio lúcido, do racional. Não vou fazer isso, pessoal, o que o pessoal vai achar de mim? Né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tinha morrido de medo de avião. Morrido de medo de avião. E aí, viajou de avião a primeira vez, uma tensão do cara, mas ela tinha tanto medo, que o avião pousou, não aconteceu nada, ela tensa ali, né? O avião pousou, aí estava taxiando, né, em solo, aí o piloto deu uma freada brusca, ela gritou na freada, teve um voo inteiro para fazer coisa, mas no voo inteiro ela se segurou. Só que ela já estava em solo, ela já estava mais tranquila, né? Aí friou, ela... Ah! No freio, já no solo, entendeu? Mas ela se descontraiu aquela hora, entendeu? Durante o voo, se acontecesse uma turbulência, alguma coisa, ela não ia gritar. Ela já estava se segurando, já estava pronta para o inesperado. Mas quando o inesperado aconteceu mesmo de verdade, no chão... Agora o João Paulo mostrou o temperamento dele. Deixa eu só fazer um comentário. O que ela trouxe mostra uma faceta do temperamento, porque o temperamento é composto de outras, né? Outras facetas. Se você puder falar um pouco disso. Foi uma situação específica e inesperada. Agora, por exemplo, se em vez do acidente, ela tivesse no acidente, se ela tivesse na rua e alguém tivesse se acidentado ali, ela ia olhar para ver, ninguém vai ajudar, não? Ou ela ia correr para ajudar, ia ser proativa. Qual ia ser? Ou ela ia fazer, gol de sangue, né? Também tem isso. Então, também não deixa de ser uma situação em que a pessoa não é vítima, mas ela vê a proatividade. Quando você falou do negócio do pacifista, aquele negócio, é ótimo a gente falar aqui que a gente tem temperamento assistencial. A gente não tem. Mas é uma coisa que é um valor, que a gente chama de valor almejado. É uma coisa que a gente está buscando. Mas é difícil dizer que uma pessoa tem temperamento assistencial. Seria, não tem. Mas a gente dizer que a assistencialidade conduziu a nossa vida, não que a gente não faça assistência, a gente faz assistência, mas a gente tem outros valores que conduzem a gente para aquilo. Às vezes a gente se sente bem, ou a gente... eu tenho um temperamento muito pacifista, então eu gosto de fazer mediação, porque eu sou pacifista. Às vezes aquilo eu me sinto bem fazendo aquilo. Me sinto bem, mas ainda não, aquilo não é o condutor da minha vida, aquilo não norteia a minha vida. Aquilo é uma coisa que eu quero que seja uma coisa real, que seja um traço de temperamento, mas... Ainda. Gandhi, você acha que ele tinha um temperamento pacifista? Eu também não acho que tinha, não. Agora ele promoveu a paz. Sem precisar fazer o BO, né? Essa é a ideia dele, ela fazer o próprio BO. Às vezes, processo... O microfone está chegando aí. Ela está atenta a esse flagrante, mas esse flagrante mesmo do detalhe, né, na minuciosidade. Porque senão não consegue captar o temperamento. Ele é muito... esquivo e a gente mesmo, mecanismos, né, milenares, às vezes, ou esbregue, ou autodefesa, a gente acaba camuflando o próprio temperamento. Isso. Então, esse flagrante é muito importante, porque, poxa, não, eu reagi assim mesmo, foi lá, teve testemunha, foi de frente e tal, né, em tal caso, diante de tal pessoa, então, isso aí é muito importante. E isso tem uma coisa interessante que você está falando, Roberto, que é o seguinte: o nosso temperamento está ligado aos nossos sentimentos. Os gorgomelos. Como você isso, fala. Exato. E a nossa personalidade está ligada às nossas emoções. Tá? Agora,
nasce a partir do outro. Então, nosso temperamento gera sentimentos. Os nossos sentimentos vão ser interpretados por nós e a gente vai dar o nome da emoção. Está entendendo o que eu estou dizendo? O sentimento é aquele, a emoção é aquela. Só que o que a gente pode distorcer é na hora de dizer, o que você está sentindo? Entendeu? Então, essa transposição, a gente se engana demais. Porque eu posso chegar e fazer assim, o cara me fechou na rua, o cara me fechou no trânsito, mas ali o guarda pegou ele. Aí fala, pô, coitado, puto com ele, né? Eu falei, bem feito. Mas às vezes na hora eu falo assim, coitado, né? E eu não estou achando que eu estou me enganando. Não estou achando que eu estou me enganando. Mas o que tem um ponto para a gente que assim, eu acho crucial. É a hora que a gente nomeia o que a gente está sentindo. Muitos dos experimentos na psicologia não tem muita validade, porque justamente é aquele tipo de experimento que fala assim, olha, vamos fazer tal situação e você diz o que você está sentindo. O que você está sentindo? Ah, uma angústia. O que você está sentindo? Ah, um pouquinho de ansiedade. O que você está sentindo? Medo. Pois é. Depende de duas coisas. Da elaboração mental da pessoa e também da capacidade da pessoa de saber nomear o que ela sente. Isso começa a distorcer um monte de coisa. Começa a distorção e aí a pessoa pode derivar toda, estou fazendo autopesquisa e tá só anotando, às vezes, né, a reação emocional, comportamental e tal. Então, pegou pela superficialidade ainda ali. Perfeito. Não chegou no temperamento. João Paulo. Para a gente terminar agora. Terminar? Não sei. Bem rapidinho, então. Não, que eu tive uma experiência saindo do supermercado que pegaram uma pessoa daí na rua, né? Veio um cara com uma moto e tirou como 6 tiros sobre outra pessoa. Eu estava aí e, na verdade, na hora eu senti tensão, porque poderia ele, depois disso, tirar também aos outros. Fiquei assim, surpresa, realmente foi totalmente inesperado. A reação minha foi dar volta, não passar por aí, dar volta e sair, porque eu achei que tinha matado, e evidentemente foi assim. Bem rapidinho, Cris, que a gente chegou. Eu percebi. Então, a sensação que você disse foi pena. Eu exteriorizei energia, achei que não tinha outra coisa, exteriorizei energia para acalmar a situação, e muita recusa íntima, né, do ato assim tão bélico. Né? Por isso que esse negócio de nomear é importante no sentido de que quando a gente sente mais de um sentimento, mais de uma emoção forte, então, ao mesmo tempo, eu acordei, eu dormi pouco, estou cansado, estou com uma dívida séria no banco, e tomei uma bronca do meu chefe no trabalho. Então, estou todo tenso e, sei lá, minha avó está doente. Está doente lá, vai ser operada. Então, tem uma série de emoções que eu estou sentindo e, às vezes, você pergunta para essa pessoa, o que você está sentindo? Eu falei, sei lá, estou confuso, um monte de coisa e tal. A gente normalmente escolhe uma coisa, sabia? Normalmente a gente escolhe. O que eu vou fazer isso? Ela queria falar? Deixa ela falar, que ela não falou ainda, aí a gente vai ter que encerrar. Depois a gente conversa um pouquinho mais. Não, eu não sei se é uma forma muito simplista de pensar, mas, assim, quando eu penso em temperamento, eu faço uma certa relação com trafores e trafares. Sim. Né? Para mim, temperamento é algo como se você colocasse tudo no liquidificador, mexesse tudo, e aí o resultado daquilo é o temperamento da pessoa. Eu não sei se é uma forma simplista, eu queria que você fizesse essa relação de temperamento com trafores e trafares. Tá? Temperamento justamente significa mistura. É a etimologia da palavra, temperamento. E quando a gente fala de trafores e trafares, se a gente começar a aprofundar, a gente vê que a gente tem trafores e trafares na nossa personalidade e tem trafores no sentido de traços de personalidade e traços de temperamento. E tem o que a gente chama de megatraços, né? Que são os megatrafores e megatrafares. Não é? Então, quando a gente começa a estudar o temperamento, a gente vê que a gente tem poucos traços de temperamento e muitos traços de personalidade, muito mais.
E os traços de personalidade, eles são filhotes dos traços de temperamento. A gente vai desenvolvendo e vai aparecendo nessa vida o que dá. Então, a gente às vezes tem alguns trafores ociosos, que são justamente trafores que já são paragenéticos, coisa que a gente tem, mas às vezes não aparecem porque não tem oportunidade. Mas eles existem, e todos eles, você pensa numa coisa, tem um temperamento e tem um grupo um temperamento, um temperamento, esse temperamento é subdividido em traços, e cada traço desse é subdividido em traços menores, são os traços de personalidade, que são mais maleáveis, você usa, você não usa, às vezes passa uma vida inteira, você tem um trafor que você nunca usou. Já o temperamento, não. O temperamento, todos os seus traços de temperamento fazem parte de você o tempo inteiro, por mais que eles não eclodam, não apareçam assim tão nitidamente para todo mundo, como a gente via falando aqui, a gente vai escondendo e tal, mas eles estão dentro da gente, eles acontecem, a gente sente, tudo isso. Às vezes estão mais conscientes ou menos conscientes. Mais ou menos, explicou? Beleza? Gente, eu vou ter que encerrar aqui agora, então, bem rapidinho, hoje a gente vai ter o colóquio serexológico da Consecutivos, que fala também desse estudo da seriexialidade, né, da Seriex, vai ter um estudo de caso específico, vai ser com o Alexandre Dung, hoje às 3h na sede da Consecutivos, 3h. E na próxima semana a gente vai ter a tertúlia, não, na outra, né, vai ser de número 53, para mim era 52, né? 53? Tá. Então, número 53, tertúlia matinal, o tema é Técnica do Contraponto, Censos contra Censos, da Adriana Lopes. Ela escreveu um livro, né, sobre isso, então, para a próxima semana. Eu agradeço vocês, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar, a gente pode conversar ainda aí. Valeu, obrigado, até a próxima.